Então, o ensaio de compactação ele foi desenvolvido nos Estados Unidos por um engenheiro chamado Proctor na década de 30. E ele foi padronizado, então, pela AASHTO, na época, que hoje ela já recebe o nome de AASHTO, que é a American Association of State Highway Officials. E ficou conhecido, então, desde então, como o ensaio de Proctor, e até hoje a gente chama assim. Esse ensaio ele foi padronizado por uma energia de compactação da época, que se utilizava na época, e depois ele acabou sendo modificado para aumentar essa energia e poder se adequar à realidade dos novos equipamentos que foram se desenvolvendo aí depois da década de 50. Então, esse ensaio acabou sendo conhecido como ensaio de energia de Proctor normal ou energia de Proctor modificado. As normas brasileiras, por exemplo, elas utilizam ainda outros valores intermediários de energias e podendo variar dependendo do tipo de camada de solo que a gente utiliza na obra. A gente pode variar essa energia para poder ser melhor utilizado numa obra, né? Então, a norma aqui da AASHTO, a gente tem a D698, que é a norma do ensaio com energia normal, e a D1557, que é a norma do ensaio de laboratório para energia modificada. Então a gente vê aqui na norma, inclusive, que a energia normal é de 600 kN vezes metro por metro cúbico, e a energia modificada de 2.700 kN vezes metro por metro cúbico. A ABNT, nossa norma brasileira, também padroniza esse ensaio na NBR 7182 de 86, com o nome de ensaio de compactação, e o DENIT, que é o nosso órgão que gerencia as nossas estradas federais, ela fez a padronização dessa norma na época ainda era o antigo DNR, número 129, de 1994, depois essa norma foi revisada já pelo DENIT, como norma do DENIT 164 em 2013. Então, falando aí de quando esse ensaio começou, que foi na AASHTO, né, pelo engenheiro Proctor, ele desenvolveu, né, no ensaio que foi conhecido como ensaio de energia de Proctor normal, um procedimento, e nesse caso a energia de 6 kgfm vezes centímetro por centímetro cúbico, no sistema internacional é 600, né, kilonewtons vezes metro por metro cúbico. E para esse ensaio aqui, usava-se o material que passava na peneira 4 para poder ficar representativo dentro do molde e fazia a compactação. Ele usou um cilindro de 1.000 centímetros cúbicos, né, que dá um volume de 1 litro, fez a compactação em 3 camadas, igual está mostrando aqui nessa figura, 1 camada, 2 camadas, 3 camadas. Então ele fazia uma camada, compactava, outra, compactava e outra, e compactava. Cada camada ele fazia um processo de compactação que ele dava 25 golpes de um soquete nessa camada, e esse soquete tinha um peso de 2,5 quilos. Né? Aqui já está colocando em quilos, né? Lá, né, na norma americana está em libras, né? E esse soquete caindo a uma altura de 30,5 centímetros sobre o solo, né? Que aqui dá 12 polegadas, né? Então ele fez esse procedimento, e aí depois, no procedimento modificado, né, ele utilizou a energia maior, aqui, né, no caso do Sistema Internacional 2.700, tem uma diferença de arredondamento aqui, e utilizou o mesmo cilindro, só que compactou aqui com 5 camadas, né, para atingir uma energia maior, fazendo a mesma quantidade de golpes, 25, e o soquete com 4,5 quilos, né, um peso maior, caindo também a uma altura um pouco maior, de 45 centímetros de altura. Na nossa norma brasileira, seguiu essa mesma ideia, modificaram-se algumas coisinhas, alguns detalhes, por exemplo,
a gente tem aqui cilindro pequeno, cilindro grande, lá também deve ter outras diferenças, mas aqui a gente já está falando sobre a nossa realidade. O soquete, né, a gente também tem o soquete pequeno e o grande. A quantidade de golpes aqui, por exemplo, de 25 passou para 26. E assim foram modificados aqui algumas coisinhas, mas atingindo as mesmas energias, e como mostra aqui. Então, na nossa norma, a gente também vai designar o ensaio como Proctor padrão, ou normal, né? Ou Proctor intermediário, ou Proctor modificado. E aí a gente utiliza um soquete pequeno ou um soquete grande, isso está especificado na norma. No caso, por exemplo, do Proctor intermediário e Proctor modificado, a gente só usa o soquete grande, de 4,5 kg. Altura de queda, variando aqui, 30,5 centímetros ou 45,7 centímetros. Número de camadas, 3 camadas, aqui também 5 camadas, 3, 5, 5, 5, né? E número de golpes, né, 26 golpes, né? No caso do Proctor normal, na norma americana era 25 aqui. E aqui depois 12, 21, 26, 25, 55. E aí o volume do cilindro, que a gente utiliza esse cilindro de 1.000 centímetros cúbicos, né? Mas também a gente utiliza esse cilindro de 2.000 centímetros cúbicos, 2.085, né? Que ele é utilizado para poder fazer o mesmo processo de compactação com a mesma energia, porém a gente aproveita ele para poder fazer um outro tipo de ensaio, que é o ensaio de CBR, para poder medir a resistência do solo à penetração de um pistão. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Mas a energia de compactação, né, para cada ensaio, então aqui a gente chega próximo aqui a energia de 600, aqui, está vendo, no Proctor modificado próximo a energia de 2.700, e o Proctor intermediário com a energia de mais ou menos aqui 2.300 kN vezes metro por metro cúbico. Essa energia ela é calculada simplesmente utilizando esses valores aqui, né? A fórmula a gente já viu, vamos repetir ela aqui. Então a energia, né, de um ensaio de compactação feito num cilindro, ele tem essa fórmula aqui, que é o peso do soquete vezes o número de camadas, vezes o número de golpes desse soquete, vezes a altura de queda, dividido pelo volume do cilindro. Então, no caso, por exemplo, do nosso Proctor padrão, né, do Proctor normal, a gente tem, utilizando o cilindro e o soquete pequeno, ou seja, nessa primeira linha aqui, ó, utilizando esses valores, a gente vai ter aqui que o peso do soquete de 2,5 kg, multiplicando aqui por 0,0098, né, que é para poder transformar para quilonewtons, vai para esse valor aqui, 0,0245, vezes 3 camadas, vezes 26 golpes, vezes uma altura de queda de 30,5 centímetros, dividido pelo volume de 0,001 metros cúbicos. Então, com isso, a gente chega numa energia de 583 kN vezes metros por metro cúbico.